Olá, o Fique Bem está de volta. A conversa hoje é fitoterápico, homeopatia também. Né? Tem aqui a Leide Ferreira, agora Domingos Vaz, que é médico homeopata, pediatra, foi meu aluno, né? É verdade, também, lá na verdade. UFRJ. Temos a Priscila Gouveia e o Luiz Moreira, que compõem esse grupo. E eu vou focar um pouco mais em você agora, Vaz. Você está onde, trabalhando hoje? Eu agora estou como preceptor de residência de medicina de família e comunidade pela secretaria e como homeopata eu estou dando aula lá na UF através da Associação Brasileira de Reciclagem e Assistência à Homeopatia, certo. a ABRA. E quer dizer, então a UF hoje abrigou também a homeopatia, porque antigamente era só a Unirio que tinha, né? Uma parte a mais Unirio tem forte, né? a Unirio ela tem uma residência em homeopatia, né? E no currículo ela tem uma disciplina efetiva, mas na UF nós já estamos há alguns anos, há 10 anos na UF, trabalhando também com medicina, com disciplinas optativas, além do curso de pós-graduação. Certo. Existe assim uma crítica dos médicos alopatas em relação à homeopatia da falta, segundo algumas opiniões, não é a minha opinião, da falta de pesquisa clínica que fundamente o uso da homeopatia. E até mesmo confundindo um pouco a homeopatia com o fitoterápico. Qual é a tua opinião acerca disso, Domingos? Eu acho que a gente tem que partir primeiro de um ponto. A homeopatia é uma metodologia, uma racionalidade de tratamento. Ou seja, não tem nenhuma alteração no diagnóstico. Exato. O método diagnóstico é o método tradicional, exatamente, ou moderno. Na hora que eu dei o diagnóstico, eu vou traçar o medicamento, o tratamento. É que aí muda um pouco de figura, muda o contexto. Porque homeopatia, o nome já diz, né? Homeo é igual, patia é doença, ou seja, ação é similar à doença. Certo. Então, na verdade, o remédio homeopático ele trabalha num princípio diferente do fitoterápico e até mesmo de outras medicações alopáticas, porque a ideia é que não é agir pelo contrário. Se eu tenho um determinado sintoma, eu usar um remédio que combata esse sintoma. Certo. A ideia é eu agir por similitude. E vocês vão achar, mas poxa, como é que eu vou ter uma medicação que vai provocar o mesmo sintoma que eu estou buscando combater? Se a gente pensar, por exemplo, no condicionamento físico de um atleta, isso fica muito fácil da gente entender. Eu não vou querer, para condicionar um atleta para fazer uma maratona, que esse atleta, por exemplo, ele fique descansando. Sim. Eu quero justamente que ele faça exercícios envolvendo sua musculatura de uma maneira similar, para que essa musculatura condicionada permita que ele corra a maratona. Então, quando eu pego um remédio homeopático, que na sua toxicologia, por exemplo, ele ocasiona falta de ar, oferecendo àquela pessoa que tem falta de ar esta medicação, na verdade, eu vou estar ensinando, uma maneira da gente entender, esse organismo a lidar com essa falta de ar, com os mecanismos que ele possui. Sim, uma coisa que eu não entendo direito da homeopatia, uma pergunta, embora seja médico, bem de lei, o que existe determinados homeopatas que traçam um único produto. Olha, você faz aquela anamnese bem completa, de uma hora e meia de bate-papo, e depois diz, olha, o teu medicamento vai ser este, e aí você usa este medicamento o tempo todo. E tem aquele homeopata que prescreve um medicamento homeopático para cada sinal e sintoma que o paciente apresenta. Como é que é a diferença dessas duas? Pois é, isso na verdade sempre foi um grande problema entre nós homeopatas, essa questão das linhas, mas regra geral a gente pode trabalhar de uma ou de outra forma. Hahnemann, quando ele preconizou, Hahnemann foi o fundador da homeopatia, ele quando preconizou... Isso quando foi? Muitos anos já, né? Já tem mais de 200 anos, foi lá no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, né? Então, Hahnemann, quando ele fundou a homeopatia, ele preconizou, ele era bastante observador, ele trabalhava com empirismo, ele tinha uma metodologia científica, então, obviamente, ele preconizou o medicamento único. Porque não adiantava eu tomar 2 ou 3 medicações para poder estar testando isso, eu não ia saber se era efeito de uma ou se era efeito de outra. Então, nesse sentido, ele preconizou, isso foi confundido ao longo da história pela questão, não, tem que ser um medicamento único a ser prescrito. É claro, se eu estou diante de uma determinada situação, é importante que eu não entre com muitos medicamentos também, porque eu vou trabalhar com vários sintomas e não vou saber exatamente o que está atuando. Existe uma questão assim, que às vezes, a homeopatia é uma coisa mais lenta na sua resposta. Eu posso utilizar, existe um pronto-socorro, onde eu vá até lá com um sintoma, um sinal agudo de uma enfermidade aguda, e eu vou ter medicamentos homeopáticos. Sem sombra de dúvida.
O problema do pessoal achar que a homeopatia é lenta é pelo seguinte, por conta do preconceito, todo mundo corre em tudo que é especialista, faz o fitoterápico, bom, nada resolveu, vai para o homeopata. E quando não resolveu, já chega lá praticamente o doente terminal. E aí para você estar resolvendo as coisas demora muito mais. Mas um processo agudo, por exemplo, você chegar a um transtorno de ansiedade, né, síndrome do pânico, por exemplo, você intervir com um acônito, que é uma medicação homeopática que a gente utiliza muito para esse aspecto, você tem uma resposta bastante boa. E digo até de maneira imediata, questão de minutos mesmo para você estar acalmando aquela pessoa. Entendi. Basta que o remédio esteja adequado ao sintoma, bem modalizado, que é como a gente usa o termo, ao sintoma que aquela pessoa de fato está apresentando. Entendi. Leide, no primeiro bloco da gente ficou faltando uma questão sua que eu queria que você esclarecesse agora em relação aos fitomedicamentos. Sim, em relação a esse termo, né? O fitomedicamento, ele não é um termo que você vai encontrar nas publicações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nas publicações médicas. Esse termo, ele é um termo que foi criado pela indústria farmacêutica para caracterizar os medicamentos fitoterápicos que são obtidos pelo processo de padronização dos extratos. Então, é somente para diferenciar do medicamento manipulado, fitoterápico, enfim. Domingos, hoje em dia você tem indústria farmacêutica que faça o produto homeopático ou existe basicamente aquelas farmácias, né, tradicionais que a gente via, grandes farmácias manipulando o produto? Além das farmácias oficinais, né, que manipulam e trabalham o medicamento não só homeopático, mas o fitoterápico também, né, a gente tem indústrias que fornecem os insumos, elas já forneciam os insumos anteriormente às farmácias para que trabalhassem e agora elas fornecem a medicação homeopática também para ser vendida em grandes redes. Isso começou lá na Europa, muito fortemente na França, e agora está chegando aqui na América Latina, no Brasil, já com algumas medicações clássicas, com algumas aplicações que mesmo aqueles não homeopatas, eles acabam por utilizar. Priscila, você é mais alopatia, homeopatia, fitomedicamento ou fitoterápico? Como é que é teu dia a dia, quando você está com aquela rouquidão na véspera de um show legal? Eu não vou saber classificar o que eu uso, porque eu não sou dessa área. Mas... geralmente, quando eu estou com a rouquidão, alguma coisa assim, eu vou para o chá de camomila, não sei como ele vai ficar classificado, água e sono. Pois é. É a melhor maneira que tem. Isso é uma questão interessante. Dormir também é bom, né? É verdade, é uma questão interessante, né? Porque assim, a camomila na homeopatia é uma medicação que a gente usa, por exemplo, para delírios, né? Pessoas que têm aquela irascibilidade, mas há que ter cuidado, porque por ser uma medicação que atua em similitude, ela pode fazer um efeito chamado rebote. Caramba. Então tem gente que toma o chá de camomila no intuito de acalmar, mas por ela já ter aquele sintoma latente, vamos dizer assim, dormitando dentro dela, ela acaba por manifestar aquele sintoma de uma forma pior. Mas então, geralmente eu tomo depois que eu não chego em casa, depois do show, porque a gente já chega com uma adrenalina assim, a gente vem num ritmo e já é de madrugada e a gente quer dormir. Então, para dar aquela acalmada, dificilmente eu vou estar nesse estado de dormitude. Gente, tem que chamar o break agora, né? Chamando o break, continua, fica aqui, tem mais programa, tem mais Fique Bem.